O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o homem que planeja maldades, o Senhor o condena. Aqui nós vemos a importância de fazermos o bem, aqui nós vemos a importância de obedecermos a Deus para que tenhamos o favor do Senhor. O favor do Senhor é quando você tem a bênção de Deus em todas as áreas da vida. É quando você, mesmo passando por lutas, mesmo sendo injustiçado, o Senhor está com você. E quando lemos Mateus capítulo 26, nós vemos que Maria, que era irmã de Lázaro, um dia ela derramou um frasco de óleo muito caro, um óleo perfumado, sobre a cabeça de Jesus. Aquela atitude foi uma atitude de amor, uma atitude de honra. Ela estava querendo agradecer a Jesus por tudo que ele tinha feito, mas naquele momento os discípulos de Jesus eles se revoltaram, e depois você vai entender o porquê. Eu quero ler para você o que está escrito em Mateus capítulo 26, o versículo 8 e o 9. Olha o que diz. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Irmãos, sempre que eu leio essa passagem, eu praticamente consigo enxergar a expressão nos rostos dos discípulos, porque o perfume que Maria derramou sobre Jesus, ele realmente valia muito, o equivalente a 1 ano mais ou menos de salário de um trabalhador. Ou seja, se nós fôssemos converter para a nossa moeda de hoje, seria algo em torno de 12 mil reais. E realmente é dinheiro demais. E diante disso nós poderíamos pensar, será que Maria realmente fez a coisa certa? Não teria sido melhor seguir a ideia dos discípulos e vender aquele perfume para doar o dinheiro aos pobres? Mas é aí que está a questão. Se nós lermos o relato da mesma história, só que no Evangelho de João, nós vamos entender que aquela revolta que foi liderada por Judas tinha um outro significado. Eu quero ler para você João capítulo 12, o versículo 4 ao 6. Olha o que está escrito. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Olha isso, irmãos, deu para ver a intenção de Judas. Judas, naquela época, era o tesoureiro do ministério de Jesus, e a sua crítica em relação à atitude de Maria não tinha nada a ver com a sua preocupação com os pobres. Ele queria mesmo era roubar parte daquele valor que poderia ser conseguido com a venda daquele perfume. E isso é muito comum nas pessoas hipócritas. Aquelas pessoas que são muito rápidas em encontrar falhas nos outros. Muitas vezes, se nós formos questionar os seus motivos, as suas razões para eles reclamarem tanto, é porque eles são culpados de algo muito pior. Ou seja, eles projetam os seus pecados nas pessoas que eles acusam, quando na verdade são eles que têm esse problema. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, se você tem servido a Deus, dedicando uma parte do seu dia, da sua vida, do seu trabalho, ou até mesmo dos seus recursos financeiros para a obra de Deus, não se preocupe com a crítica dos hipócritas. Pode ter certeza, eles vão surgir em algum momento dizendo que você está desperdiçando tempo, dizendo que você está desperdiçando dinheiro em coisas que não têm valor. Mas isso é uma mentira lançada por Satanás para te fazer desistir das coisas que realmente têm valor para Deus, tá bom? Quantas vezes eu me lembro que eu me dediquei à obra de Deus, eu queria abençoar um projeto, ou eu simplesmente dava atenção ao mendigo na rua e alguém sempre comentava: para que você vai perder tempo com isso? Essa pessoa, nós já tentamos mudar a vida dela e ela não quis. Essa obra aí, ninguém tá nem aí para isso, Juninho, para com isso, cara. Para que ficar focando nisso? Então, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos deixar de fazer aquilo que agrada ao Senhor para agradar as pessoas. Então, o conselho que eu te dou hoje é: faça aquilo que o Senhor colocar no teu coração. Amém? Pare de ficar se preocupando com a opinião das pessoas. Nós não devemos ficar ouvindo pessoas que não ouvem a Deus. Então continue em frente e não dê ouvidos às pessoas que vão somente criticar, mas que não vão fazer o que é correto, tá bom? Jesus disse que a nossa luz deve brilhar diante dos homens, para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Amém? Mas tem pessoas que, mesmo vendo a obra de Deus,
mesmo vendo que estamos no caminho certo, fazendo a coisa certa, elas sempre vão reclamar. E muitas vezes porque elas não estão fazendo o que é certo, elas não estão obedecendo a Deus. Então fica o alerta aí para cada um de nós. E agora eu quero fazer uma oração pela sua vida. Eu não sei como tem sido os seus caminhos, eu não sei como tem sido o seu dia a dia, mas eu sei que muitos de nós temos passado por lutas, estamos rodeados de pessoas pessimistas, pessoas que nos criticam. Esses dias mesmo uma moça me disse que o seu marido não estava gostando dela orar junto comigo. Eu sei, irmãos, que tudo isso é ataque do inimigo. O diabo usa pessoas porque ele sabe que principalmente as pessoas ao nosso redor, pessoas que convivem conosco diariamente, elas podem nos influenciar a parar de fazer a obra de Deus. Mas nós não vamos fazer isso, tá bom? Então eu quero orar por você e eu quero continuar pedindo que o Senhor te abençoe e que Ele coloque a mão dele sobre a sua vida a cada dia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença nesta manhã para clamar pela vida e pela fé desse meu irmão e dessa minha irmã que estão assistindo esse vídeo. Meu Pai, abençoa a vida dessa pessoa, visita a casa dela, derrama as Tuas bênçãos sobre a sua família, o seu trabalho, a sua saúde, suas finanças e tudo mais que precisar do Teu agir. Meu Pai, que nesse novo dia o Senhor possa colocar a Tua proteção ao redor dela. Coloca, Senhor, os Teus anjos ao redor, que o Senhor possa nos guardar, Pai, porque muitas vezes o inimigo se levanta fortemente contra nós, querendo que a gente pare de fazer a obra, querendo que a gente pare de ouvir a Tua palavra diariamente e que a gente pare de orar. Mas, Senhor, nós não vamos retroceder, nós não vamos dar ouvidos àqueles que não ouvem ao Senhor. Pai, coloque então no nosso caminho pessoas certas, pessoas de Deus que vão nos encorajar, e que o Senhor tire do nosso caminho pessoas tóxicas, pessoas hipócritas, pessoas que não vão nos agregar em nada. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente tenha discernimento, para que quando vier uma pessoa mal intencionada, mesmo com palavras boas, palavras que vão nos alegrar, Senhor, que a gente saiba entender qual é a real motivação, que o Senhor não nos deixe confundidos, meu Pai. Abra os nossos olhos a respeito de relacionamentos, das nossas amizades. Não queremos ser enganados, ó Pai, e que o Senhor nos ajude, Pai, a cada dia a fazermos o bem, a fazermos a Tua vontade. Em nome de Jesus, meu Pai, nos dê recursos, abençoa a vida dessa pessoa que tem passado por tantas lutas no casamento, lutas com dinheiro, Pai. Deus, nós estamos vivendo uma época tão difícil no nosso país e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos ajude, meu Pai, a mantermos fixos os nossos olhos no Senhor. E que a gente também, Pai, não venha ter maldade no coração. Tira de nós, Senhor, todo o egoísmo, toda soberba, toda vaidade, toda ganância, tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor nos ajude a sermos fiéis até o fim e Te obedecer todos os dias com o coração que Te ama de verdade. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém.